Meus amados irmãos, nós vos saudamos com a gloriosa paz do Senhor. Estamos neste momento iniciando o culto de adoração a Deus, diretamente do Templo Central da Assembleia de Deus em Teresina. Estamos através das redes sociais da igreja, o Instagram e o Facebook. No YouTube estamos através da Teresina Mídia Gospel. Teresina Mídia Gospel. Em outros momentos disponibilizaremos no YouTube da igreja. Nós convidamos a você para orar conosco, dando início a este culto de adoração a Deus e agradecendo a Deus pela proteção, pela saúde, pelo cuidado e também pelo seu amor para conosco. Irmãos, lembrem daqueles que estão comunicando as suas necessidades e estejamos procurando supri-las e orando uns pelos outros. E que o nome de Deus seja glorificado. O Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Oremos ao Senhor. Pai nosso que está no céu, te adoramos agradecidos pelo teu amor, cuidado, pela oportunidade de estar em tua casa mais uma vez para exaltar e bendizer o teu nome. E pedimos, Senhor, neste momento que estejas concedendo bênçãos especiais neste culto, de uma forma que aqueles que nos ouvem, Senhor, possam juntamente conosco adorar o teu nome, à medida que estamos entoando louvores a ti, com o Senhor, a equipe de louvor aqui presente. Também te pedimos por aqueles que estão, Senhor, um tanto quanto distantes, irmãos do campo missionário, concede a tua bênção, a tua graça, a tua proteção, o teu cuidado, e aos teus servos, Senhor, aqui, que estão, de certa forma, em suas casas, obedecendo, Senhor, ordens estabelecidas. Que o teu nome seja glorificado e que, Senhor, a tua palavra venha, Senhor, operar de uma forma especial em cada vida e cada coração, fortalecendo, animando e também, Senhor, concedendo ao Pai a esperança necessária para, Senhor, aquilo que se faz, Senhor, bem presente na vida do salvo, aguardar a bem-aventurada esperança de cada salvo. Nós te pedimos e agradecemos ao Pai. Fala com os teus servos aqui, os irmãos do Templo Central. Pedimos neste momento pela irmã Elza, pela irmã Madalena, também pelo pastor Nestor, irmã Dini, pastor Mateus, pastor Zé Alves da Silva Paiva, suas respectivas esposas. Continua operando, Senhor, conduzindo os demais também, cada um de per si. Nós te pedimos e agradecemos ao Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós estaremos louvando a Deus juntamente com a equipe de louvor, hoje representada aqui pela irmã Polixene e seu irmão Pedro, acompanhados pelo Danilo, provavelmente Jatiniel, hoje ele está ali operando no som. E louvamos a Deus pela presença de mais uns irmãos aqui. Ministrando a palavra hoje, o presbítero Paulo Paiva. Aleluia. Nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Muito bom estarmos louvando o nome do Senhor mais um dia. Vamos louvar a Ele com o número 144 da nossa harpa. Aleluia. Você pode abrir aí sua harpa, cantar juntamente conosco. Vamos entoar louvores ao nosso Rei. Assembleia de Deus, vem comigo, ouvir a palavra de Deus e terás a certeza contigo que Jesus é o caminho dos céus. Vem, Assembleia, e louvemos.
pouco sobre o amor de Jesus por nós. Porque se não fosse o sacrifício de Jesus, nós não estaríamos aqui adorando o seu nome. Então, vamos louvar a Ele. Aleluia. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar. A sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Aleluia. O amor do Senhor nos constrange, Ele nos envolve. E nessa hora você pode ser tocado, sentir o poder do Senhor na tua vida. Nós nunca estamos sós. Aleluia. Merecida vida, Sim, aleluia. de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Aleluia. Você pode cantar junto conosco? Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Aleluia, Pai. Nós te louvamos e agradecemos pelo teu amor. Aleluia. Me redimiu e me mostrou o Sim, quanto Pai. é fiel. Tu és fiel, tu és fiel. Aleluia. Impressionante é o seu amor. Aleluia. Me redimiu E me mostrou o quanto é fiel. pela cruz, me chamou Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Convidamos os irmãos para lermos a palavra de Deus no Salmo de número 121. Está escritas
Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Glória a Deus. Oremos mais uma vez. Agradecidos estamos, Senhor, porque Tu és aquele que nos amparas. Quando parece que tudo não está mais, Senhor, com nenhuma possibilidade de solução, Tu estás presente. Podemos olhar para Ti e descansar em Ti. Continua falando conosco e ministra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Mais um louvor com a dupla. Aleluia. Em Salmos 31, verso 19, teu coração neste dia. Talvez você ligou o Instagram, as redes sociais, mas Deus, Ele tem muito mais para nós. Então, que essa música possa ser uma música de adoração sua com Deus, individual. Se você puder, feche os teus olhos, comece a adorar o Senhor. Esquece quem está acenando, quem está comentando, até mesmo aqui dentro, onde estamos aqui na igreja, que possamos nos conectar e saber que o Senhor, Ele age em nosso coração. Ele sabe da nossa história e Ele ama quando nós adoramos e nos conectamos com Ele. Então, falemos com o Senhor nessa hora através dessa canção. Liberta os meus ser no calor deste lugar.
Estaremos agora ouvindo a mensagem da Palavra de Deus do presbítero Paulo Braga. Meus amados irmãos aqui presentes e a todos aqueles que nos acompanham nas diversas mídias, nós queremos saudá-lo com a paz do Senhor. Que bom que nós temos um Deus que nos guarda, que nos acompanha, que cuida de nós, cuja bondade nos segue até o último dia das nossas vidas. Não importa quando esse dia ocorrerá, Deus estará conosco em todos os momentos da nossa vida. O texto que nós vamos meditar é o texto de Salmo 121, que já foi lido aqui, mas eu acho que convém ler novamente. Na versão que eu trago aqui diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormirá. Eis que não dormitará nem dormirá aquele que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. De dia o sol não te molestará, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és um Deus misericordioso, o Deus protetor, o Deus presente, o Deus que nos acompanha em todos os passos da nossa vida, o Deus que não nos desampara, nem pelo vale profundo da sombra da morte. Nós te louvamos, Senhor, porque a nossa confiança está em Ti, e é de Ti que nós esperamos socorro. Amém. Amados irmãos, este salmo, ele é talvez um dos mais conhecidos das nossas reuniões, dos nossos cultos. Há um contexto provável para este salmo. Na verdade, ele está aí nas categorias dos salmos em que não há uma autoria certa, definida, mas há alguém que supõe, pelo menos, que esse salmo possa ser um dos salmos de Davi. E nesse contexto, esses que assim entendem, creem que esse salmo foi escrito num momento especial da vida do rei Davi. Teria ocorrido no deserto de Parã, no sul de Israel, quando Davi foi informado que Samuel havia falecido, que Samuel havia sido chamado pelo Senhor. Todos nós sabemos que Samuel foi alguém muito importante para Davi. Samuel foi aquele profeta de Deus, juiz, que quando Jessé fez uma reunião convocada por Samuel para escolher um dos seus filhos para ser rei de Israel, Jessé levou apenas 7 filhos. Jessé tinha 8 filhos, mas naquele encontro ele levou apenas 7 filhos. Davi não estava presente naquela reunião. E eu trago aqui um texto, uma passagem breve desse episódio, porque a firmeza de Samuel e o seu compromisso em fazer a vontade de Deus foi propício a Davi, cuja a popularidade nem na própria família estava lá tão elevada. Então, está registrado no livro de Samuel, 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes.
Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. O episódio, a história continua, e nós conhecemos bem essa história. Davi é chamado, o almoço não é servido, Davi é ungido, o Espírito do Senhor se apossa de Davi, vem sobre ele, e a partir dali uma longa história começa. Uma história registrada por Samuel, que não oculta uma certa admiração pelo jovem rei. E Samuel vai então registrar nos livros que levam o seu nome, nos 2 livros que levam o seu nome, os grandes feitos de Davi, conduzido sob a orientação de Deus em conquistas retumbantes. Mas este salmo tem um contexto real. Este não é meramente o posicionamento de alguns, mas é pacificamente aceito por todos, que este salmo, este cântico, tornou-se o cântico dos peregrinos. Um grupo de 7 hinos, que começa com o Salmo 120 e vai até o Salmo 124. Estes salmos, eles eram cantados pelos peregrinos judeus, que iam todo ano às festas no templo de Jerusalém. Então, nas estradas, eles cantavam esses hinos como bálsamo, como consolo para os seus momentos, para as suas angústias, para as suas peregrinações. Por isso que ele é sempre destacado como cântico de peregrinação. E como nós aqui também não deixamos de ser peregrinos em terra estranha, este salmo tem uma mensagem para nós. O mundo em que vivemos, tal como o mundo dos peregrinos daqueles dias, que cantavam estes salmos, olhando para o topo dos montes. O mundo em que vivemos é um mundo cheio de perigos, e nós estamos mergulhados no mais escuro vale que domina todos os cantos da terra, exatamente neste momento, vivendo uma experiência que nunca imaginamos que íamos viver, vendo cenas de morte, cenas fúnebres, transmitidas pelos noticiários todo dia, números estarrecedores, produzidos por um inimigo invisível, contra o qual todas as armas até aqui produzidas não valem nada. Arsenais atômicos não servem para nada. Armas de alta precisão, grosso calibre, canhões, metralhadoras, fuzis, nada serve para nada. Tudo inútil diante deste inimigo. Então, neste salmo, o Davi, presumindo aqui que tenha sido ele o seu autor, ele começa com uma pergunta, mas não é aquela pergunta para perguntar, é a pergunta que se faz, na verdade, com o intento de responder. É aquela pergunta cujo importante não é a pergunta, mas é a resposta. Na verdade, a pergunta nem sequer demonstra dúvida. Na verdade, a pergunta é um prato, é uma exclamação, uma expressão de louvor. Então a pergunta que ele faz no versículo 1: elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? E logo vem a resposta: o meu socorro vem do Senhor. Não é a resposta de quem estava em dúvida, era a resposta de quem tinha convicção. A pergunta foi feita para proclamar que Deus é o nosso socorro, que Deus é a nossa proteção. Os montes aqui podem representar alguma segurança. Quando Jesus Cristo fala do momento mais tormentoso
E fiquem certos, não estamos no momento mais tormentoso pelo qual esta terra há de passar. Jesus Cristo fala do momento mais tormentoso, da grande tribulação. Ele fala de quem está em Jerusalém, que está na cidade. Fuja para os montes. Fuja para os montes. Os montes podem ter aqui um símbolo, um sentido de lugar de escape, lugar de proteção. Mas o salmista eleva os olhos para os montes, mas ele vê além dos montes. Ele olha para os montes para dizer que não é dos montes que vem o socorro. O seu socorro não vem dos montes. O seu socorro não virá de um grande exército. O seu socorro não virá de carros e cavalos, de armas poderosas. Ele diz: o meu socorro, ele vem do Senhor. É de Deus que nós esperamos o socorro. Há 3 razões, e aí a partir da resposta pronta e direta, o meu socorro vem do Senhor, ele então vai prosseguir neste curto salmo, e ele aponta 3 razões para convencer a nós de que o socorro veio do Senhor. E a primeira razão que ele apresenta é que devemos confiar em Deus como socorro, porque Ele é poderoso, poderoso. E a gente pode extrair isto ainda do versículo 2: o meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Não é qualquer Senhor, mas é o Senhor Criador de todas as coisas, aquele que formou do nada todas as coisas que existem. O profeta Isaías, ele foi mais exagerado e enalteceu essa grandeza de Deus. E no capítulo 40, versículos 12 seguintes, Isaías vai dizer que na concha de sua mão Deus mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Eis que as nações são consideradas por Ele, esse Senhor que socorre, como um pingo que cai num balde, e como um grão de pó na balança. E ele prossegue no versículo 22: Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. E ele prossegue enaltecendo um Senhor que é poderoso para me socorrer, o Senhor que detém em suas mãos todo o poder. Então, meus irmãos, a primeira razão que extraímos deste salmo, deste cântico, é que Deus pode nos socorrer, porque Deus é poderoso para estancar qualquer desgraça, para estancar qualquer mortandade, para acalmar a tempestade, para amainar a chama que arde do fogo, como fez em Babilônia. A segunda razão que nós extraímos deste cântico para confiar no Senhor é que Ele está presente. O Senhor está presente. O Senhor não nos abandonou. O Senhor não nos abandonará. Ele diz no versículo 3: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua mão direita.
O Senhor está presente como a sombra. Ninguém se desgruda da sombra. Assim o Senhor não se afasta de nós nas nossas necessidades. Às vezes a gente não vê, às vezes a gente não percebe, mas Ele está lá, sempre presente, sempre nos guardando, sempre nos protegendo. Na cruz do Calvário há uma revelação extraordinária, a revelação que é possível pessoas aparentemente em condições iguais terem percepções bem diferentes da presença de Deus. 2 ladrões estavam ali crucificados com Cristo, um à direita e outro à esquerda, e um deles não vê em Cristo figura extraordinária alguma e começa a zombar. Se tu é Cristo, então desce daí e tira nós também. Não era a pergunta do salmista, não era a pergunta cuja importância está na resposta. Aqui era a pergunta da descrença completa. Se tu és o Cristo, não havia nenhuma cogitação no coração daquele ladrão que Jesus poderia ser o Cristo. Irmãos, aquele homem estava do lado de Deus e nem o benefício extraiu da presença de Deus. Será que isso não é possível entre nós, no nosso dia a dia? Deus está tão próximo e nem um benefício, nem uma migalhazinha do poder de Deus ao seu favor, porque Ele o via com o olhar da descrença, da desconfiança, da cegueira completa. Mas ao seu lado, um companheiro seu, de mesma sorte, tão mal quanto ele, faz uma severa advertência. E aquele homem teve a revelação de que aquele momento era um momento extraordinário da sua vida, eram seus últimos minutos, horas de vida. Mas ele descobriu, ele percebeu algo extraordinário, estarrecedor. Deus estava ao seu lado, Deus estava ali pertinho dele, ouvindo ele. E então ele diz: respondendo-lhe porém o outro, repreendendo-o, disse: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Nesta pergunta está a extraordinária revelação que aquele viu Deus ao seu lado. Este homem é Deus e ele está condenado a igual sentença estamos nós. E ele diz: nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Em outras palavras, uma confissão de pecado. Nós somos pecadores, mas este homem nenhum mal fez e ele não ficou por aí. Então ele faz um pedido, o pedido que salvou a sua vida. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele tinha talvez algum conhecimento, algum vislumbre da pregação do Evangelho. Ele já sabia que ali era Deus e ali era um rei. E também acreditava que um dia ele voltaria. Se perguntarmos isso ao mundo inteiro, ficaremos estarrecidos com o número de pessoas que negarão, se forem sinceros, que acreditam que um dia Cristo voltará, mesmo no meio evangélico, mesmo no meio dos religiosos. Mas aquele homem acreditou, aquele homem cria que um dia Jesus Cristo voltaria. E ele diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Mas Jesus então responde: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele homem tinha uma fé no futuro, mas a sua fé lhe salvou no presente. Naquela noite, aquele homem foi redimido.
Outra percepção da presença de Deus nós encontramos no momento mais difícil do apóstolo Paulo, no momento em que ele estava no calabouço, na sua segunda prisão, em Roma. E ele escrevendo a Timóteo, ele diz, Timóteo 2:4-16, 2 Timóteo 4:16: na minha primeira defesa ninguém me assistiu, todos me desampararam. Aí ele completa: mas o Senhor estava ao meu lado e me fortaleceu. Alguém mais despercebido naquela audiência não viria a Deus. Paulo olhou desapontado para aquela corte, esperando que algum amigo, algum dos seus discípulos, algum dos seus colegas de ministério pudesse estar lá dando força. Força, Paulo. Ele disse que ninguém estava lá, mas ele completa: mas o Senhor estava ao meu lado, o Senhor me fortaleceu. E ele disse: eu fiquei livre da boca do leão. Deus está presente, meus amados. Deus está presente nos dias dos peregrinos. Deus estava presente quando esse salmista, vamos supor que foi Davi, quando naquele vale ele escreveu ou se inspirou para escrever esse salmo, sabendo da morte do seu mentor espiritual, aquele a quem ele tinha honras pela forma leal com que o tratou no seu reinado, e mesmo quando ele não era ninguém, que o ungiu, que o acompanhou. Deus estava lá. O vale é profundo, mas ele olhou para os montes, mas ele viu além dos montes. Agora é preciso saber olhar. Se você quer ver Deus, talvez a primeira lição deste cântico é: olhe para cima, não olhe para os vales. Naqueles vales só havia perigo, feras, bestas perigosas que muitas vezes tragavam os transeuntes. Ladrões armavam emboscada para roubar os peregrinos que iam adorar a Deus. Mas o escritor desse cântico, ele não olhou para as feras, ele não olhou para os ladrões, para os homens maus. Ele olhou para si, ele olhou para os montes, e pela sua fé e a sua confiança, ele viu além dos montes aquele que fez os montes. Terceira e última razão para confiarmos em Deus, e talvez é a melhor de todas: Ele é poderoso, Ele está presente, mas Ele é cuidadoso, Ele é protetor. Ele é protetor. De dia o sol não te molestará, nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. O Senhor nos protege de 3 fraquezas, ou melhor, o Senhor nos dá 3 proteções. Uma proteção moral, quando Ele fala que Ele não deixará que o nosso pé vacile. Somos seres vacilantes, moralmente debilitados, mas o Senhor protege os nossos pés. Ele tira-nos de terrenos pantanosos, escorregadios. Davi, na outra passagem, ele diz que ele tirou ele de um pântano de lodo, lugar difícil de se permanecer em pé. Colocou ele sobre uma rocha firme e colocou um cântico de louvor na sua boca. Deus nos protege dos vacilos morais. Ele não consente que resvalem os nossos pés, diz Davi no outro salmo. No Salmo 73 ele diz: quanto a mim, os meus pés quase vacilaram, quase resvalaram, quase escorregaram. Isso é Asaf. Pouco faltou para que os meus passos escorregassem.
mas o Senhor o susteve, o Senhor o segurou. E no Salmo 40, esse Davi vai dizer: Ele me tirou de uma cova de destruição, do lodo pôs-me sobre a rocha. E sabe de uma coisa, irmãos? Se algum dia tropeçarmos, nós temos consolo de Deus para nós e proteção de Deus para nós, como ele registra no Salmo 37. Ainda que caia, ele diz no 23: confirmados pelo Senhor são os passos do homem, em cujo caminho ele se deleita. Ainda que este homem caia, ele não ficará prostrado, porque alguém o segura. E esse alguém é o Senhor, que tem força, que tem poder e que tem cuidado de nós, porque o Senhor lhe segura a mão. A segunda proteção é de ordem espiritual. Ele nos protege de todos os males, está no versículo 7. E por fim, Deus também nos dá, além da proteção moral, da proteção espiritual, Ele nos dá a proteção eterna. Isso está no versículo 7, segunda parte. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma, a tua essência. Os ladrões podem tirar a nossa vida, podem molestar-nos, tirar os nossos bens. As doenças tiram o nosso sossego e às vezes a nossa vida física, mas o único que tem controle das almas é Deus. Em Mateus 10 e 28 é o próprio Cristo que diz: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Deus nos dá proteção eterna, Ele guarda a nossa alma. Concluindo, irmãos, nosso socorro não vem dos montes, nosso socorro não vem dos homens, nosso socorro não vem de um exército poderoso, o nosso socorro vem do Senhor. Ele é poderoso, fez o céu e a terra, Ele não nos deixa vacilar, Ele está sempre presente, Ele não dorme, Ele não cochila, Ele não atrasa. Interessante que na ordem espiritual a gente já viu anjo atrasando, né? Daniel estava lá em jejum e oração, buscando uma resposta de Deus, e o anjo que levava a resposta sofreu uma emboscada no caminho e teve que atrasar. Depois ele chegou para Daniel: Daniel, Deus te ama. Ele despachou a resposta logo no início da tua oração, mas eu tive problema no caminho. Mas o guarda de Israel não tem problema no caminho. O Deus Todo-Poderoso é inabalável, Criador de todas as coisas. Ele nos protege de todo mal, Ele não se cansa, Ele não se fadiga, Ele nos protege em todo o tempo. E ele usa aqui uma expressão militar para terminar aqui no versículo 8, quando ele diz: estarás sobre a proteção do Senhor ao saíres e ao voltares, desde agora e para sempre. E na expressão da versão que lemos, Ele te guardará, Ele guardará a tua entrada e a tua saída. Essa é uma expressão. Por isso que eu aposto aqui um pouco na tese de Davi, escritor deste cântico, porque essa foi a expressão que Davi ouviu muitas vezes de Samuel dizendo: e o Senhor foi com Davi na sua entrada e na sua saída. Porque essa é a linguagem dos exércitos conquistando os seus territórios. O exército entra, domina o território e o exército sai. E assim como no avião os piores momentos são a entrada e a saída, assim também nas estratégias militares a entrada é o momento mais perigoso e a saída também são momentos perigosos. Mas ele diz: o Senhor te guardará na tua entrada e na tua saída. Nos momentos mais perigosos, Deus nos guardará no fogo
Ele é a porta de livramento. Na agonia, Ele é a nossa calma. Olha aquela cena do mar revolto. Sossegai. O mar sossega e a natureza se acalma. Na agonia, Ele é a nossa calma. Na desilusão, Ele é o nosso consolo. Marta e Maria, na ressurreição de Lázaro, desiludidas. O tempo passou. Se fosse antes, tudo dava certo. Mas 4 dias depois, não tem mais jeito. Jesus diz: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Eu não era, eu não serei apenas, eu sou. E por isso que ele termina dizendo: o Senhor é a nossa proteção, não do passado. Não é olhar para o passado com saudosismo. O Senhor é a nossa proteção completa e total, desde agora e para sempre. Tem o hino de Denise Cerqueira, que ela diz: pode alguém castigar o meu corpo, ou tirar a visão dos olhos meus, pode alguém destruir minha vida, mas não vai me afastar de meu Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me afastar dessa luz. Pode alguém me afastar da família querida, mas não vai me afastar de Jesus. Meus amados irmãos, vivemos dias difíceis, que tal como aqueles peregrinos, e como peregrinos na terra, estamos vendo perigo nos rodeando, feras bravando como leões querendo nos tragar. Mas como aqueles peregrinos, nós temos confiança de que o nosso socorro vem do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Graças a Deus por esta palavra. Vamos ouvir mais um louvor dos jovens. Logo em seguida, o presbítero Jorge ora encerrando e informando aos irmãos. Divulguem aos demais, às vezes não estão ligados, para que estejam sempre sintonizados conosco. Hoje foi transmissão, está sendo pelo Instagram da igreja, Assembleia de Deus em Teresina, e também pelo Facebook. E pelo YouTube está sendo feita transmissão por Teresina Mídia Gospel. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como onde sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces.
oportunidade eu quero, com a paz do Senhor Jesus, convidar a todos a estarmos orando ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças por este momento todo especial em que aqui foi celebrado um culto ao santo e excelso nome do Senhor. Te damos graças pelos louvores que foram entoados ao teu santo nome e pela rica palavra que nesta noite, sim, dos céus foi pronunciada. Abençoa, meu Deus, cada servo teu que ouviu a tua palavra, que ouviu os louvores e que prestigiaram através deste trabalho o teu santo nome. Nos dê vitória, nos guarde, nos protege de todo mal. É o que nós precisamos, Pai, em o nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus que nos ouve agora. Amém. Cumprimentemos, irmãos, uns aos outros através das mídias e no amor de Cristo.